Olá, pessoal. Meu nome é Jaiane, sou estudante de psicologia. Hoje vamos apresentar um caso clínico, né, de um paciente de câncer de pulmão no estado terminal. A gente vai destacar também uma importância da atuação multiprofissional e de cuidados paliativos. Boa noite, pessoal. Meu nome é Matheus, também sou estudante de psicologia e nessa chamada o nosso objetivo é demonstrar como diferentes profissionais atuam em conjunto para proporcionar conforto, qualidade de vida e assistência humanizada ao paciente e toda a sua família. Nosso paciente, ele é um jovem de 16 anos, né, estudante, e ele relata o convívio desde a infância com familiares fumantes. Então, é uma realidade muito presente dele, né, estar em um ambiente onde são pessoas fumantes, e ele acaba se tornando um fumante passivo, né? Dentro dessa realidade, vai trazendo para ele uma questão de vulnerabilidade em relação a isso, né? Deixando ele uma pessoa fumante e com danos, né, como levou o câncer de pulmão. Além das dificuldades físicas, ele também apresenta sofrimento emocional relacionado ao avanço da doença e preocupação com toda a sua família. E diante dessa situação, eu agora quero ouvir um pouquinho sobre a visão do pneumologista sobre esse caso. Boa noite, Jair. Boa noite, Matheus. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos pela presença. E minha atuação como oncologista para o paciente Miguel foi que ele chegou para mim posteriormente a outras demandas que ele teve quando mais novo. A história clínica de Miguel foi marcada por anos de sofrimento respiratório e, como você disse, desde muito cedo ele foi exposto ao tabaco e acabou desenvolvendo doenças pulmonares, como pneumonia, embolia pulmonar e asma, infelizmente. Quando ele chegou ao nosso serviço na oncologia, ele chegou com 16 anos, já em caso de metástase avançada, e isso poderia ter sido tratado já anteriormente, mas pelo que eu entendi com a família dos responsáveis dele, não foi tratado. Ele foi negligenciado em relação à sua saúde. E apesar da sua pouca idade, Miguel ele se destacou muito na clínica pela sua coragem em lidar com o câncer, com o diagnóstico do câncer. Ele teve a introdução ao tabaco, decidiu entrar ao fumo, usar o cigarro por conta própria, e por conta própria também ele decidiu assumir os riscos de usar o cigarro. Como oncologista, a sua perda para mim ela foi extremamente sensível e impactante para minha equipe, pois a gente vê como a exposição ao tabaco na vida de uma criança é extremamente prejudicial para a sua saúde. Não é algo. A gente sempre fala muito disso, né? Que a exposição ao tabaco é prejudicial, mas excepcionalmente na vida de uma criança, que a gente deveria proteger mais ainda. E a gente reforça também a importância da proteção das crianças contra negligências familiares. Perfeito. E qual seria o papel do oncologista? O oncologista, no geral, ele atende todo e qualquer caso clínico que esteja em avanço ou já tenha iniciado um caso de câncer. No caso do Miguel, ele já estava em metástase, que é um caso de genes, do câncer já avançado. Já estava terminal no caso dele. Além dos aspectos físicos, a gente também quer saber, o diagnóstico também gera um sofrimento emocional para o paciente? Olá, boa noite. Eu sou Chayane, psicóloga hospitalar. E respondendo a sua pergunta, Jaiane, o diagnóstico ele pode sim gerar sofrimento emocional no paciente. O câncer de pulmão em estágio terminal, ele pode despertar medo, ansiedade, trazer tristeza e insegurança para os pacientes, tá? No acompanhamento psicológico de Miguel, observei que grande parte do seu sofrimento não está relacionado apenas ao câncer, mas também a sua história de negligência e vulnerabilidade que marcou toda a sua infância e adolescência. Ele foi exposto desde muito cedo ao cigarro, ao uso do tabagismo,
principalmente pelos próprios pais, né? Ele não recebeu os cuidados necessários quando surgiram os primeiros problemas de saúde, o que hoje desperta sentimentos de revolta, tristeza e traz questionamentos sobre sua própria história. Também tenho percebido que o sofrimento de Miguel não está muito relacionado às limitações que a doença trouxe para sua rotina. Em alguns atendimentos, ele comentou sobre sentir muita falta de jogar futebol com os amigos, sair de casa, viver experiências que são comuns na adolescência. E hoje, por causa da falta de ar, das dores, da fraqueza física e pela limitação imposta pelo tratamento, ele não consegue mais realizar essas atividades, o que gera tristeza, frustração. E essas perdas têm um impacto emocional muito grande, né? Porque representa a interrupção de experiências importantes para a sua idade. Impactam diretamente nas experiências sociais, para o desenvolvimento dele como adolescente, como pessoa, e também impactam diretamente na autoestima e na sua percepção do futuro. Outro tema frequentemente abordado durante os atendimentos é o medo da morte que Miguel tem. Miguel demonstra angústia e ansiedade ao pensar que talvez não consiga viver experiências que imaginava viver, como, por exemplo, a impossibilidade de se tornar um jogador de futebol, que é um dos sonhos que eles tanto almejam alcançar. Isso também gera o sentimento de culpa e o questionamento sobre sua história e sobre as circunstâncias que contribuíram para o agravamento da doença. Eu tenho trabalhado essas questões com ele por meio da escuta, do acolhimento e da validação dos seus sentimentos, sabe? Oferecendo um espaço seguro para que ele possa falar sobre seus medos, suas frustrações e seus desejos. Eu tenho tentado ajudar o Miguel a lidar com as perdas e as mudanças que a doença vem provocando na sua rotina. Diante dessas dificuldades, relacionadas à falta de ar, às dores e o cansaço físico, eu até compartilhei as demandas com o fisioterapeuta respiratório, Renan, e a terapeuta ocupacional Yasmin, para que pudéssemos pensar juntos em estratégias que favoreçam seu conforto e que permitam que ele continue realizando as atividades que têm um significado para ele, sabe? Respeitando também, claro, as suas limitações atuais. Durante nossos atendimentos, eu também tenho tentado trabalhar com ele essa questão do luto, da partida. Para Miguel gerar muita ansiedade. E eu tenho trabalhado também com os pais. Apesar de ser muito negligenciado, nós, como psicólogos hospitalar, temos que trabalhar não só o paciente internado, mas a família, com a preparação do luto, a perda, a partida. E atualmente os pais deles continuam com essa negligência, eles não parecem muito interessados em acompanhá-la. Eu estou tendo atualmente a rede de apoio familiar dele, porque ele foi abandonado aqui com a gente durante o tratamento. E ainda assim, durante o contrato com a família, eu tentei prepará-los para a partida, para ver se eles conseguiriam entrar em contato, porque muitos pacientes, quando estão perto da morte, eles tentam entrar em contato com as pessoas que eles tenham uma rixa, uma briga e fazer as pazes. No caso dos pais de Miguel, falando sobre a possibilidade da morte do filho, pensei que poderia ser possível que eles tentassem estar mais presentes durante todo esse processo de terminalidade. Mas eles não mostraram muito interesse. Talvez, ao final, quando tudo isso passar, eles possam desenvolver algum tipo de remorso e se arrepender por tudo isso que o filho viveu, já que eles têm um pouco de culpa. Mas, no geral, eu tenho trabalhado com ele o objetivo de preservar o conforto dele nesse sinal, a sua autonomia. Perfeito. Vamos aproveitar aqui a presença do profissional Reinan para perguntá-lo como a fisioterapia respiratória pode ajudar esse paciente. Boa noite, Matheus. Muito obrigado.
pela presença de todos. Bom, como a Chayane falou, a gente vai ter essa atuação na questão da fisioterapia, pensando mais na parte pulmonar, né, no sistema respiratório dele. Então, a atuação que eu vou estar tendo com o paciente vai ser basicamente referente a minimizar todos esses impactos que a doença está causando na respiração do Miguel. Devido a esse comprometimento pulmonar provocado pelo câncer, pelo histórico de exposição precoce ao cigarro, que ele vai acabar apresentando muita dificuldade para poder respirar, jogar bola, como foi dito, que é uma atividade que é muito importante para ele. Todo esse cansaço intenso, essa limitação, e para poder realizar essas atividades simples do dia a dia. Então, essa fisioterapia ela vai ser importante por meio de exercícios respiratórios, técnicas de higiene brônquica, e estratégias para poder reduzir o esforço respiratório. A gente vai buscar sempre estar aliviando os sintomas para melhorar o conforto e preservar a funcionalidade pelo maior tempo possível nessa questão respiratória. Referente aos cuidados paliativos, o nosso principal objetivo vai ser proporcionar qualidade de vida, um bem-estar e uma dignidade ao nosso paciente, mas, claro, respeitando todo o limite dele e as necessidades em cada fase do seu tratamento. Legal. Mediante tudo que Miguel está vivendo, eu queria saber qual seria a contribuição da terapia ocupacional nesse caso. Boa noite a todos, meu nome é Yasmin, eu sou a terapeuta ocupacional. E no caso do paciente Miguel, a terapia ocupacional, ela teve como objetivo contribuir com a melhor qualidade de vida e manter o máximo de autonomia possível, né, dentro das limitações da doença. Quando eu comecei a acompanhá-lo, ele sentia bastante falta de ar, cansaço e dificuldade para realizar atividades básicas, como se vestir, tomar banho, se locomover, né? Então, o Miguel se sentia bastante frustrado, né, por estar percebendo que estava aos poucos perdendo sua independência. Então, eu comecei a trabalhar a estratégia de conservação de energia, ajudando ele, né, a organizar melhor sua rotina, organizar as atividades com momentos de descanso, e também durante o banho, ter pausas, né, durante o banho, usar a cadeira no banheiro, e sempre que possível se alimentar, seja no café da manhã ou no almoço, sentado, né? Então, a terapia ocupacional, ela contribui, como meus outros colegas profissionais falaram, contribui para uma qualidade melhor, né, na vida e dignidade, né, dos pacientes. Perfeito, Yasmin. Diante de tudo que foi exposto, podemos perceber que nenhum profissional de fato trabalha sozinho. Todos trabalham em conjunto. Sim, Matheus, concordo plenamente com o que você falou, porque a atuação integrada da equipe permite que a gente veja o paciente com outros olhos, né? O cuidado com totalidade, considerando os aspectos físicos, emocionais e também sociais dentro desse caso, né? Sim. Isso, o objetivo, ele deixa de tratar apenas a doença, né, e passa a incluir conforto e qualidade de vida. Com certeza, e é bom deixar ressaltado que cada profissional vai contribuir para reduzir o sofrimento e promover esse bem-estar do nosso paciente. Diante de tudo isso, né, que Miguel tem vivido, né, e tanto ele como os familiares, todos os profissionais que têm acompanhado, a gente percebe que o cuidado multiprofissional é fundamental para os pacientes com câncer, né? Porque ainda mais quando estão em estado terminal, é aquele momento de acolhimento, de ouvir, e é aquele momento que a gente percebe que realmente tudo aquilo que a gente faz está fazendo efeito para aquele paciente, né? É nítido. Sim, é de comum senso. Diante disso, a integração entre os profissionais permite uma assistência mais humanizada, respeitando as necessidades, limitações e desejos dos pacientes. Obrigada a todos pela atenção.